Bom dia a todos. Vamos seguir aqui com a leitura da nossa Bíblia. Hoje vai ser rapidinho. Hoje vamos para Romanos 5, a justificação pela fé e paz com Deus. Mais uma palavra que nos deixou o apóstolo Paulo através das chamadas cartas aos Romanos. Vamos lá, gente? Lembrando, já se inscreve no canal, hein? Ativa o sininho. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Já começamos a segunda-feira aí a milhão, já começou a coisa complicada, né, gente? Complicado. Essa passagem aqui, talvez eu, até agora, né, no Novo Testamento, eu vejo como uma das mais complicadas que existem na Bíblia. Mais complicadas em que sentido? De serem entendidas. Tá? Como assim uma só ofensa, um só salva? Sim, um só salva. O único que salva é Jesus Cristo. Só podemos encontrar a graça, só podemos encontrar a salvação em Jesus Cristo. Isso é o que fala em toda a parte do Novo Testamento. Né? Tem aqueles que acreditam só no Antigo Testamento. E aí, como é que fica, né? Como é que fica, gente? Que a lei de Deus, ela está no Antigo Testamento. A lei de Jesus está no Novo Testamento. Quem acredita na lei de Jesus, né, quem acredita que Jesus veio para nos salvar, acredita que ele veio para nos salvar, inclusive do pecado chamado pecado original, que foi o pecado de um homem só, o pecado de Adão.
quando não havia outros homens na terra. Adão quis, junto com Eva, comer da chamada árvore do conhecimento. Queria conhecer o bem e o mal, e assim foi. Conheceu o bem e o mal, tanto que não demorou muito, Caim matou Abel, né? Pois é. E aí começou a coisa degringolar, a tal ponto que Deus teve que descer, através de Moisés, dar as leis da tábua, e as leis que os profetas deixaram, as leis que estão na Bíblia. O que se fala aqui, né? Que se não existisse essas leis, então não haveria pecados, não haveria mácula à lei. Mas vamos lá, ninguém pode viver sem lei, ainda mais um povo que tinha se perdido totalmente. Mas esse povo que já tinha se perdido, e que por isso, inclusive, Moisés vagou por 40 anos com aquela geração que de lá tinha saído, para que todos morressem e chegassem na Terra Santa renovados. Nova geração que tivesse sido criado única e exclusivamente sobre as leis de Deus, sobre o conhecimento dos milagres de Deus, sobre o conhecimento que comeram maná no deserto, sobre o conhecimento que a água foi tirada da pedra, sobre o conhecimento que Deus estava os guiando. Por que não chegou os que saíram, todos que saíram, por que não chegaram na terra prometida? Porque justamente aqueles homens já estavam em pecados, eles já conheciam outras realidades, eles acabavam a adorar figuras, né? Tinham ídolos e coisa e tal, fizeram, você sabe aí a passagem do bezerro de ouro, quem não sabe a gente vai ler ainda o Novo Testamento também, tá, gente? Então, tudo isso aí vocês vão ficar conhecendo. E por que, de novo, né, eu digo que é complicado? Porque como assim, conhece a lei, não conhece a lei? Se quem conhece a lei... A verdade é uma só, gente. Resumindo tudo em uma coisa só, salvação está em Jesus Cristo. Ponto final. Se você tiver isso na sua cabeça, você já entendeu praticamente tudo. Praticamente tudo. E nem tem que ficar aqui ouvindo o que a gente está falando. Mas por que a gente está falando aqui? Para você conhecer. Para você conhecer a palavra, para você reconhecer que nós não somos bons e só há salvação para cada um de nós em Jesus Cristo, na aceitação de Jesus Cristo. Estou aqui falando para vocês, para que vocês consigam entender o Novo Testamento, o Antigo Testamento, saber aquelas leis, aquelas regras que Deus nos deixou, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Se a gente conseguir seguir isso aqui dos mandamentos de Deus, conseguir ser isso aqui do que Jesus foi, estamos salvos. Amém? Uma semana excelente a todos vocês. Se inscrevem aqui no canal. Seguimos hoje. Nos vemos novamente às 7 da noite. Isso aí.